Fala, meus amigos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é seu amigo Tiago Nascimento. Ontem eu tive a oportunidade, um pouco mais tarde, de trazer uma palavra. Essa palavra da qual eu trouxe ontem, ela se encontra em Lucas e também em Mateus, tá? E ela vai falar sobre o espírito imundo, a condição que ele... O que ele faz quando ele sai daquela casa da qual ele vivia, e aí aquela pessoa começa a dar lugar para Deus, e Deus começa a trabalhar sobre a vida dela, tudo aquilo que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, deixa aquela casa adornada, varrida, organizada, mas por algum motivo, e isso acontece com muita frequência na vida de muitas pessoas, aquela pessoa, ela se descuida, ela deixa de orar, ela deixa de buscar a face do Senhor, ela deixa de ser vigilante. A Bíblia vai dizer que quando isso acontece, por algum motivo ela cai, aquele espírito que saiu dela retorna, mas não retorna só, retorna trazendo outros 7 espíritos, e a vida daquela pessoa se torna muito pior. Então veja bem, existem pessoas que têm uma vida bem difícil, mas Deus começa a trabalhar, a gente começa a ver transformação, mudança na vida dessa pessoa. Só que essa pessoa se desviou do caminho, deixou de adorar. E você vai lembrar disso, você já deve ter visto, ter testemunhado. Essa pessoa se tornou muito pior do que o que era. Por quê? Porque voltou sobre a vida dela mais 7 espíritos, causando assim maior dificuldade, comportamentos muito mais desagradáveis sobre a vida dessa pessoa. Hoje, a oportunidade que eu tenho, eu queria trazer para vocês queria falar com vocês a respeito de, desculpa, a respeito de quando você é convidada para trazer uma palavra, uma reflexão, uma saudação. Como é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer para que de fato isso possa acontecer e possa trazer para você um resultado importante para a tua vida, e um resultado que seja importante para as pessoas que estão escutando a tua palavra? A primeira coisa que você tem que hoje entender é que nós temos que buscar Deus, nós temos que orar, e isso eu me comprometo também. Eu preciso buscar mais ao Senhor, orar com mais frequência, para que quando as oportunidades chegarem sobre a mim, sobre a tua vida, a gente possa de fato estar em condição para entregar aquilo que Deus deseja para a sua igreja. O segundo passo para que de fato você possa ser usado pelo Senhor, pela sua palavra que não perde o poder. A palavra do Senhor é poder sobre a vida do homem. É você ler, você tem que ler a palavra do Senhor. E aí é importante e é interessante que você, por exemplo, você recebeu a oportunidade para levar uma ministração, tá? Você vai ministrar em algum local, então você vai trazer uma reflexão. Você foi convidado, você tem tempo para ter tempo com Deus e assim trazer uma ministração, uma reflexão. Você vai buscar a palavra do Senhor, orientada pelo Senhor em oração, e você vai ler aquela palavra não só uma vez, 2 ou 3. Leia no mínimo umas 15, 20 vezes. Para quê? Para que você possa ter de fato uma familiarização com essa palavra, com essa passagem. E assim você não fique na condição de até errar o texto, pular alguma passagem. Por quê? Porque isso acontece com muita frequência. Pessoas que vão ministrar na casa do Senhor, que vão trazer uma reflexão, e por não estarem tão habituadas com aquela passagem que ela escolheu, ela erra, ela gagueja, ela fala coisa com coisa sobre uma leitura daquela que ela escolheu. Então você tem que ler aquela passagem, ler uma vez, 2, 3, 20 vezes ou mais, para entender e de fato guardar a passagem no teu coração, na tua mente. O segundo passo é você fazer perguntas sobre essa passagem. O que é que essa passagem vai trazer para a atualidade em prol da reflexão que você vai levar, tá? Então você tem que, com isso, quando você faz
esse mecanismo, você consegue trazer um tema sobre aquela passagem, você traz um tema e logo depois você já traz uma introdução dentro dessa passagem. Vai falar um exemplo sobre... vai falar sobre uma passagem lá em Efésios, lá em Coríntios, lá em Mateus, lá em Lucas. Aquela passagem, você traz o tema daquela passagem, traz uma introdução para começar a falar sobre aquele conteúdo. Fez isso, você vai trazer um desenvolvimento da tua palavra. Esse desenvolvimento, você vai, e é mais interessante que você possa usar tópicos. Queridos irmãos, um exemplo, tá? Para o nosso ensino sobre essa palavra, para o nosso estudo sobre essa palavra, eu tenho aqui 3 tópicos, três ensinos. Ensino 1 vai falar isso, ensino 2, tá entendendo? E assim você conseguiu desenvolver a sua passagem bíblica para a igreja. E aí você vai concluir. Você trouxe, você orou, aí você pesquisou sobre a palavra, você leu mais de uma vez, você trouxe um tema, você trouxe uma introdução, você desenvolveu com tópicos, você vai concluir. Sobre tudo aquilo que você introduziu, desenvolveu, você vai concluir. E a conclusão seria como? Sobre tudo isso. Tá entendendo? Você tem que concluir sobre aquilo que você falou. É mais ou menos isso, para não sair muito do contexto do texto. E aí você tira 3 a 5, 7 minutos, nessa faixa ou até menos, para fazer o apelo. É isso que movimenta a igreja e faz com que a igreja possa dar atenção para aquilo que você tem para falar. E eu creio muito que com isso, com essas atitudes de oração, de leitura da palavra, tá? de tema, de introdução, desenvolvimento com tópicos, tópico 1, 2, 3, tá entendendo? Você vai conseguir, eu vou conseguir trazer uma palavra que vai mexer e fazer com que a igreja possa refletir da maneira correta sobre aquilo que Deus quer para a vida dela, para as nossas vidas. Deus te abençoe e vamos para cima, porque Deus é conosco.